Começaram as inscrições para a FUVEST e você não está se sentindo muito animado, você não está, na verdade, com perspectiva de que você vai conseguir passar esse ano. E por que que isso aconteceu? Podem ter alguns pontos, talvez você tenha começado a se preparar muito tarde, você começou no mês 5, no mês 6, ou então você até começou cedo, mas você não estava com um bom método de estudo, então você acabou dando murro em ponta de faca. Ou então uma outra possibilidade, e essa muitas vezes acaba sendo a mais comum, que é que você até teve tempo de estudo, você teve acesso a bom material, mas você simplesmente ficou procrastinando, você ficou enrolando. Ou então também existe a possibilidade de você o quê? Tá bem preparado e você percebe, olha, eu tô muito bem, eu só tô nesses momentos finais de lapidação de estudos e eu tô com perspectiva assim de que eu vou conseguir passar esse ano, porque minhas notas nos simulados estão muito boas. Então, independentemente da situação em que você está, fica aqui porque a gente vai conversar dessas duas situações, dessas duas possibilidades de cenário. Então, bora falar do primeiro cenário, que é aquele cenário em que você não está com perspectiva de que você vai passar, de que você não vai conseguir passar esse ano. Ou seja, você pensa, cara, esse ano não deu, deixa para o próximo ano. É muito comum, e isso acontece bastante, eu já vi pessoalmente isso acontecer, da pessoa não ter conseguido vir de um bom ano de preparação e da pessoa simplesmente abrir mão. Então ela percebe, cara, em vez de ir lá e fazer uma prova ruim, em vez de pagar R$ 200 para fazer uma prova, o que eu vou fazer? Eu vou nem fazer a prova da FUVEST. Porque eu sei que eu não vou passar, então entre lá e perder meu tempo, né, aparentemente perder meu tempo, me deslocar, pagar uma taxa aí da prova, sendo que eu não vou passar, então melhor nem fazer. E isso, cara, parece muitas vezes, se você perceber, parece meio que uma visão correta, tipo, pô, a pessoa reconhece que não teve uma boa preparação, então ela não vai fazer. Mas na verdade isso é covardia, porque, se você vai fazer algo só se você tiver 100% de certeza que você vai passar, então você só vai fazer coisas muito fáceis. E não é o caso de passar na FUVEST. Então, mesmo que você perceba que as suas últimas notas nos simulados foram muito abaixo da nota de corte, mesmo que você perceba que, cara, eu fiquei procrastinando, esse ano não vai dar, pior do que você ter cometido um erro é você permanecer no erro. Então, se o que te trouxe até aqui, nessa falta de perspectiva, foi a tua procrastinação, a pior coisa que você vai fazer é continuar cometendo o mesmo erro, porque aí é burrice dobrada. Então, qual que é o ponto? Se você percebe que você não vai conseguir passar esse ano, o que você pode fazer? Cara, esse ano eu não consigo passar. Posso até passar, mas não é tão provável, porque eu tenho pouco tempo. Dependendo do nível que você tá e do curso que você vai prestar, dá para ainda ver muito conteúdo, e dependendo do curso e do nível que você tá, dá para passar. Mas vamos supor que você percebe que ela vai ser bem provável. Mas pensa comigo, é improvável que você passe esse ano. Mas e na próxima FUVEST? Aí é muito provável, porque nós estamos falando aí não de 3 meses de preparação. Aí nós estamos falando do que? De 1 ano e 4 meses, de 1 ano e 5 meses de preparação. Então pensa comigo, se você vem com essa perspectiva, não, cara, eu sei que é improvável, eu posso passar, mas é um pouco improvável. Então eu já vou preparado para caso não passe. Por quê? Eu vou lá e faço a prova. Não passei? Beleza, mas eu já comecei agora a minha preparação para a próxima FUVEST. E daí qual que é o ponto? Aí você começa o mês de janeiro do próximo ano já sabendo muita coisa. Imagine, se você começa hoje e nós estamos falando de 4 meses de estudo antes de começar o próximo ano. Ou seja, aí o próximo ano, a tua preparação, se você começar agora e de modo correto, é muito provável. Porque você está falando de 1 ano, quase 1 ano e meio de preparação. Então o que você não pode ter é essa visão do tipo, ó, já que não deu para fazer um bom ano de estudo, então vou largar a mão. Por quê? Essa perspectiva pega muito, essa falsa, né, esperança, pega muito as pessoas, né, que fazem vestibular, que são desse mundo. Que é o seguinte, não, ano que vem vai ser diferente. Ou seja, esse ano eu procrastinei, esse ano não deu o meu melhor, mas ano que vem eu vou dar o meu melhor. Não vai ser uma mudança, sabe, de um ano para o outro. Essa questão da procrastinação, isso é algo que você vem melhorando ao longo do tempo. Então, será que não é bom você começar agora já a tratar isso para que no próximo ano você já entre o ano com um estudo muito alinhado? Se você for procrastinando até esse momento, obviamente não vão ser a partir desses 4 próximos meses de estudo que você vai ter um estudo perfeito. Mas a questão é, você vai ter esses 4 meses para dar algumas cabeçadas, mas evoluir bastante para ano que vem começar muito bem na tua preparação. Então a questão é, cara, tá, beleza, não vai conseguir passar esse ano, beleza, mas tem o próximo ano. Porque a questão é, se não passou esse ano, o que vai acontecer?
A FUVEST vai te processar porque você não passou? Não. O máximo que vai acontecer é você vai ter perdido o dinheiro da prova, né? Os R$ 200, caso você não tenha conseguido a taxa de isenção. Ou então você vai gastar mais um ano estudando embriologia, estudando tipos de rochas, mas é isso. Então é encarar e perceber, cara, se eu não tô muito bem preparado, eu vou melhorar isso daí. E outro ponto é não persistir nos erros. Talvez o teu problema esse ano não foi procrastinação. Porque tem muita pessoa que não procrastina, que a pessoa é dedicada, mas não passa. Mas por quê? Aí nesse caso o problema não foi a procrastinação. Nesse caso o problema foi a falta de um método de estudo. Então se você percebe que, cara, no meu caso eu me trancava e eu não ficava enrolando. Eu ficava aí estudando, mas eu não conseguia desenvolver como eu deveria ter desenvolvido. Então nesse caso a tua mudança vai ser o quê? Não a tua postura em relação aos estudos, mas a tua postura em relação ao método de estudo. Se você viu esse ano e você percebeu que você não evoluiu, a pior coisa que você vai fazer é continuar seguindo o mesmo cronograma, assistindo as mesmas aulas repetidamente, certo? Isso não vai trazer evolução. Então você perceber, cara, no meu caso foi a questão do meu método. Então você precisa melhorar o teu método de estudo para conseguir melhorar os teus estudos. E como que eu faço isso? Aqui no canal acho que tem já uns 40 vídeos. Acho que tem uns 40 vídeos específicos sobre a FUVEST. Então tem muita coisa para você aprender só com o canal aqui. E se você quiser ser mentorado por mim, ter preparação completa de todo o conteúdo, o link do mapa da FUVEST tá aqui embaixo. E se você entrar por esse link, eu vou aumentar em 6 meses o teu tempo de acesso. Então, em vez de você assinar e ter acesso a 1 ano ao mapa da FUVEST, você vai ter acesso a 1 ano e meio ao mapa da FUVEST. Ou seja, você assina hoje, só paga uma vez, ter acesso a 1 ano e meio, ou seja, até a próxima FUVEST, até o final da segunda fase da próxima FUVEST. Então, se você quiser ser mentorado por mim, ter um acesso completo, uma preparação específica para a FUVEST, o link está aqui embaixo. Aí vamos falar do segundo cenário, que é o cenário em, cara, eu tô muito bem nos estudos, eu só tô nessa parte de lapidar. O que você deve fazer? A questão é, se você está indo muito bem nos estudos, os teus simulados estão muito legais, o que você vai fazer é uma estratégia bem específica que ninguém mais sabe na Terra, que é o seguinte: continuar fazendo o básico bem feito. Cara, o melhor caminho para a aprovação é o básico bem feito. Sabe aquele cronograma muito complicado? Você faz revisões periódicas a cada 2 semanas do último conteúdo visto, e aí quando fechar o mês, quando fechar o ciclo lunar. Meu, esses métodos de estudo não só complicam, e eles parecem muito eficazes porque são complexos. E quando você vê algo complexo, você já pensa, opa, isso aqui deve ser bom. A pessoa que fez isso manja muito. Mas não necessariamente. Muitas vezes, na verdade, um método de estudo mirabolante, ele acaba mais te complicando do que favorecendo a tua preparação. Então, se você já tá percebendo que tua nota de corte, que a tua nota já tá passando legal a nota de corte, já tá 8 pontos acima da nota de corte, 10 pontos acima da nota de corte, agora o que tu vai fazer é o quê? É lapidar, cobrir algumas lacunas. Não vi toda a teoria dessa disciplina. Beleza, vamos trabalhar em cima dela. Um ponto também que eu quero te encorajar é leia as obras da FUVEST. Por quê? Quando a gente fala das obras da FUVEST, né, os livros obrigatórios, que são 9, bora lá. Quando a gente pensa na primeira fase, realmente é o nível mais tranquilo que a FUVEST cobra. Mas quando a gente pensa numa segunda fase, a FUVEST, ela cobra no nível mais complexo, de fato. Então, assim, vale muito a pena. Por quê? A leitura das obras, assim como a redação, muitas vezes eles acabam sendo ponto de diferenciação até na segunda fase. Porque, pensa comigo, você concorda que o curso que a pessoa escolhe muitas vezes já é um indício de quais disciplinas ela tem mais facilidade? Por exemplo, você concorda comigo que é muito provável que uma pessoa que vai prestar para a engenharia, ela seja boa em matemática e física? Ou que uma pessoa que vai prestar para a medicina seja muito boa em biologia? Então pensa, se a pessoa é muito boa em biologia, muito provavelmente a pessoa que vai prestar para a medicina, ela vai, se não gabaritar, ela vai pelo menos acertar uns 90% da segunda fase. Ou seja, você vai ter que acertar pelo menos esses 90% também em biologia. No caso que você vai prestar para a medicina, né? Seguindo esse exemplo. Então, se vocês dois vão muito bem em biologia, o que você vai ter que fazer para se diferenciar? Ir bem numa disciplina que outras pessoas costumam não ir tão bem. E muitas vezes, para muitos cursos, por incrível que pareça, essa questão de literatura
e de redação acabam sendo os pontos que as pessoas têm maior dificuldade. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei em engenharia, né? E eu me lembro que logo nas primeiras semanas veio essa conversa, né, de quais foram as disciplinas mais complicadas na segunda fase. E algo que me chamou a atenção foi que para a maioria deles, do pessoal da minha turma, a maior dificuldade não foi matemática, física e química, que são eram as disciplinas que a gente teve na segunda fase, mas foi literatura e gramática. Foram essas duas disciplinas, né, literatura e gramática, que derrubaram a nota um pouco na segunda fase. Então, muitas vezes você estudar legal literatura, ler os livros mesmo, e redação, ele serve para esse ponto de diferenciação. E aí a tua aprovação se torna muito mais provável, certo? Então, esse é o momento de você estar lapidando teu estudo caso você já tenha vindo de um ano muito bom de estudos. E se você está alcançando os seus 10 pontos acima da nota de corte, vale a pena você até começar a dar um aprofundamento e fazer exercícios de segunda fase. Porque existe um ponto que é bem interessante. Muitas vezes, né, tem sido gerado um medo. Nossa, a segunda fase é muito complicada. E segunda fase é o quê? São questões específicas de algumas matérias. Então pensa comigo, se você já fez uma primeira fase muito boa, por exemplo, você está na casa dos 79 acertos, dos 80 acertos, pensa comigo, isso significa que você está dominando muito bem todas as disciplinas. O que você vai ter na segunda fase? Você vai ter o quê? Questões específicas de algumas disciplinas. Ou seja, da primeira para a segunda fase, você vai ter que fazer um aprofundamento não tão grande. Por quê? Você já domina muito bem. Então isso que é legal. Quando você se prepara muito bem para a primeira fase, você também já vem muito legal para a segunda fase. Então você vai ficar mais no quê? Em trabalhar alguns pontos específicos, em se aprofundar em alguns pontos e aprender a escrever respostas dissertativas, que não é difícil também. Tem vídeo no canal onde eu mostro como que você escreve as suas respostas dissertativas, certo? Então, independentemente da situação que você tá, se você vai começar a sua preparação focado mais na próxima FUVEST, você vai fazer essa FUVEST, mas você sabe, a minha maior chance de aprovação vai ser a segunda FUVEST, a próxima FUVEST, então vou começar a estudar desde agora. Ou então, eu quero dar um gás, eu quero me preparar mais específico para a segunda fase, quero lapidar esses últimos meses de estudo, independentemente da situação em que você tá. O link do mapa da FUVEST está aqui, para realmente te mentorar e não apenas te dar um monte de conteúdo, um monte de aula para você engolir, mas realmente ver em que situação que você tá, eu construo todo o teu planejamento de estudo e eu vou te acompanhando pessoalmente até a tua aprovação. Então é isso, o link está aqui debaixo, te vejo no próximo vídeo.